Olá, seja bem-vindo a mais uma Evidência comigo, Dr. José Neto. Sou clínico geral e nefrologista e o coordenador do curso Saúde Baseada em Evidências, comigo mesmo, Dr. José Neto. Hoje eu tenho aqui comigo a doutora Thalita, que é residente em nefrologia, minha residente R2 em nefrologia no Hospital Felício Roxo, e que também é Jedi da SBE. Entendeu, eu acho que por uma certa influência, né, Thalita, de que as Com ferramentas da certeza. saúde baseada em evidência eram fundamentais aí na formação de um profissional de saúde e aceitou aí de pronto estar participando aqui comigo. Então, eu queria primeiro te agradecer, te dar as boas-vindas e queria que você se apresentasse para a turma, falasse um pouquinho do seu background, de onde você vem e o que você faz hoje. Tá. Primeiro, obrigada, né, pela oportunidade, pela confiança. Nunca podia imaginar ser convidada para essa Semana da Saúde Baseada em Evidências, ainda mais depois de tantos profissionais de gabarito que tiveram aqui com você. Fiquei super receosa de aceitar o convite, mas não tinha dúvidas que com você tudo daria certo. E vamos lá. Então, eu brinco que eu sou nascida, criada, crescida, formada, casada em BH. Então, eu fiz minha faculdade aqui, eu fiz o FMG, entrei no curso em 2011. Sou da turma 141, tenho muito orgulho da minha turma. Minha turma foi a primeira turma que o processo seletivo foi o Enem. E eu me formei, então, no final de 2016. Foi até engraçado, porque minha formatura oficial, ela aconteceu nas vésperas do Natal. A gente estava super ansioso para pegar o diploma, fazer o CRM, começar a trabalhar. E isso, então, em dezembro, 2 meses depois, eu já estava começando minha residência de clínica. E esse processo, assim, do último ano de faculdade, apesar de eu ter muita gratidão e um orgulho imenso da minha instituição de origem, eu estava um pouquinho frustrada, sabe? Com algumas coisas que eu estava vivendo. Eu estava ali prestes a pegar meu diploma, mas sem me sentir preparada para ser médica. Eu via que eu estava entendendo muito de mecanismos, teorias, mas aquele tete a tete para o paciente eu não estava confiante. E eu via que esse sentimento era muito reflexo de toda a minha formação, sabe? Felizmente, um dos últimos estágios que eu fiz, eu tive a oportunidade de ver o outro lado da moeda. Eu passei por um serviço que focava mais na discussão da assistência diagnóstica, da assistência terapêutica, e era um serviço que otimizava muito a eficiência desse tempo médico-paciente. E aí eu falei assim, nossa, legal, é isso que eu quero para mim, na minha vida como médica, como residente. E foi nesse contexto que a residência do Felício Roxo se tornou minha primeira opção. E aí eu entrei na clínica médica, fiz lá na medicina interna a residência em 2017, 2018, mas já com aquele alvo de fazer nefrologia, porque eu já sabia que eu queria essa especialidade desde o 8º período da faculdade, eu já gostava da nefro. E é essa minha curta trajetória por enquanto. E atualmente caminhando para finalizar o ciclo como residente em nefro com brilhantismo. Ah, vamos ver, se Deus quiser. Ô, Thalita, Ano deixa eu te que perguntar vem um termina. negócio. Até para isso que você está descrevendo, exatamente, eu também fiz o FMG e eu saí, eu falo que eu entrei, eu também fiz minha residência de clínica no Felício Roxo, nefrologia no Felício Roxo, e exatamente isso que você descreveu poderia ser eu falando. Eu falo que quando eu entrei na clínica do Felício Roxo, eu não sabia prescrever dipirona, eu não me sentia à vontade para prescrever nada, eu não me sentia médico. E eu era um É cara que muito sempre assim. estudei muito, eu tinha, assim, eu tinha realmente uma gana por conhecimento, mas eu não virei médico. Eu Uhum. queria saber o seguinte, agora, passando para saúde baseada em evidência, o meu contato na mesma faculdade que você foi, de alguns bons anos antes, mas com epidemiologia, com bioestatística e tal, mas uma coisa completamente desconectada. A coisa mudou ou continua realmente algo completamente fora da realidade? Então, o que que acontece? Durante a faculdade eu cheguei a ter algum contato mínimo com o MBE, porque a minha turma foi uma das turmas de transição de uma mudança curricular que veio acontecer lá na UFMG. E qual que era o sentido dessa mudança curricular? Eles, como até foi falado aqui na segunda, na terça, até pouco tempo atrás,
a medicina focava muito ali naquelas ciências básicas, né? Estatística, farmácia, histologia, patologia, e não focava nas disciplinas práticas. O que, convenhamos, é uma total inversão de valores na medicina, que é o cuidar da pessoa, né? Então, você só vai conseguir cuidar do outro quando você estiver ali na prática cuidando do outro. E aí, essa mudança curricular, ela veio a querer, então, ampliar a carga horária dessas disciplinas práticas, estágios hospitalares, estágios ambulatoriais, no serviço de urgência e emergência, e também introduziu esse conceito da MBE na faculdade. Como a minha turma foi uma turma de transição, a gente viveu apenas um pouco dessa nova grade curricular, sabe? Então, eu considero que o contato que eu tive na faculdade foi muito raso, mas serviu para plantar uma sementinha em mim. Inclusive, no último ano de faculdade, eu cheguei a fazer um curso extracurricular de MBE, mas nada que conseguisse sair do plano das ideias e tornar prático. Eu brinco assim, que eu saí da faculdade sabendo a diferença entre o que era uma evidência grade 2D, que era diferente de uma evidência grade 1A, mas relativizar essa informação e falar assim, para esse paciente eu vou fazer isso, para esse paciente eu não vou fazer aquilo, eu não conseguia. Então, assim, era um conhecimento que a gente sabe que um conhecimento, quando ele não é aplicado, é tempo perdido, né, Neto? Ainda mais na prática médica ou de qualquer profissional da saúde. Então, o meu grande divisor de águas mesmo foi nos nossos momentos da residência de nefro. Tanto da corrida de leito, quanto no consultório médico com você, quanto nas nossas aulas semanais. Porque o primeiro passo, e parece que é um passo muito bobo, mas que ele é revolucionário, é que você instiga a gente a duvidar. E aí eu falo que parece bobo porque, assim, é uma coisa que não é inerente de um residente, ainda mais quando você acaba de formar, porque eu até me coloco dentro dessa maioria dos alunos da faculdade, em que a gente tem um posicionamento quase intrínseco de receber aquela informação do professor que está ali à frente como se fosse uma verdade absoluta. E a gente se acostuma com esse posicionamento, a gente deixa de questionar. Então, quando você fala assim, será que é isso mesmo? Quando você aguça a gente a esse questionamento, é um primeiro passo que faz toda a diferença. E, além disso, você continua indo além. Além de você pegar e falar assim, gente, vamos assumir a ignorância, vamos nos perguntar, vamos também correr atrás da evidência. E ali, à beira-leito, você já ensina a gente a fazer uma pergunta pico, ensina a gente a fazer uma busca rápida, prática, certeira e de qualidade, e em poucos minutos a gente vê como que isso é tão dinâmico e gostoso, né? O doutor Ivan, na terça, até falou que você transforma a leitura científica em um hobby gostoso, e é isso, porque se torna algo palpável, uma fácil leitura, e a MBE, ela se alimenta. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender, porque isso transforma o seu cuidado com o paciente, você começa a ver resultados com o seu paciente, e aquele ensinamento, aquela experiência que era muito passiva, você mesmo passa a construir o seu caminho, sabe? Não. Então, uma coisa que eu falo, eu acho que eu já falei até com a Marinela, é que essa experiência na residente tem sido a experiência mais viva para mim da MBE contextualizado, que era algo distante, agora é ali algo prático, acessível e suave. Eu acho que é isso. Ganhei meu dia. Acho que podemos terminar a live. Sim, simplesmente me deu um presente. Assim, porque é realmente tudo que eu tento fazer. Só que é engraçado, porque às vezes a gente tenta fazer certas coisas e a gente não tem certeza até que ponto que aquela semente floresceu. E eu vejo na sua turma, uma turma que realmente engajada, interessada, não é por incrível que pareça, não é um perfil frequente você pegar todos os residentes do mesmo ano que têm esse interesse, que querem realmente
fazer a diferença, tanto que eu voltei a atender ambulatório muito por causa de vocês, né? Eu acho que tem sido uma experiência muito bacana da gente estar... Única. Eu falo assim, as pessoas falam assim, não, você consegue fazer isso porque você tem consultório particular e você tem muito tempo, né? E eu acho que a gente entrega muito valor lá num tempo de consulta reduzido, porque a questão do convênio acaba você tendo que fazer um volume maior, mas é totalmente factível, né? Fazer isso bem Exatamente. feito. E apesar do tempo curto, você não perde em qualidade. É isso que você tem mostrado muito a gente. Como com a MBE você ganha tempo não só nos estudos, mas até no cuidado, né? Você consegue oferecer mais ao paciente num tempo que é relativamente ali rápido. E os pacientes saem muito satisfeitos, né? Eu acho que os pacientes, Thalita, eles estão tão carentes que, às vezes, um sorriso que você dá, aquilo que eu falo para vocês, de você recebe o paciente na porta, sabe, chama pelo nome, cuida daquela pessoa como realmente fosse da sua família, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, a Maria Lúcia, tá? Mãe da Amanda, tá te mandando um beijo aí, e como que eu vejo muito aqui nas lives como os profissionais são queridos, assim, depois você lê com calma todos os comentários, o tanto de gente aqui te elogiando e te mandando boas vibrações, então você está colhendo aquilo que você tem plantado. Thalita, deixa eu te perguntar uma coisa, quando é que foi o momento, assim, que você viu que a MBE era algo importante a ponto de falar assim, não, agora eu quero mais, eu quero ser uma Jedi da SBE, eu quero tentar transformar. E eu queria que você me fizesse um paralelo pré e pós. Porque todo mundo, quem conhece você, sabe que você é uma menina estudiosa, que dedicada e tudo mais. Mas eu, particularmente, percebo um crescimento gigante. Sim. Sim. Me conta um pouquinho disso. Não, até eu resolvi fazer o seu curso esse ano, né, em janeiro. E quando eu olho para a Thalita de antes, né, de antes da residência da Nefro, eu vejo assim que eu falo assim, gente, o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando. Então, foi você mesmo que aguçou essa busca incessante pela MBE. E aí, em janeiro, eu optei por fazer o curso, né, da SBE Academy. E eu confesso, eu acho que eu nem falei isso com você, eu fiquei meio na dúvida se eu ia fazer, porque eu pensava assim, gente, o Neto ensina tanto a gente todos os dias, será que ele vai ter mais alguma coisa para falar no curso? E aí eu falei assim, sempre eu posso fazer a mesma pergunta para o Neto 10 vezes. E sobre a mesma coisa. E sobre todas as 10 vezes, ele tem algo diferente a falar. Então eu falei assim, eu acho que o Neto não dá ponto sem nó, eu vou fazer esse curso sim. E aí, eu confesso que quando eu fiz a inscrição, eu não poderia dimensionar tudo que o curso realmente foi. As aulas eram assim, chegava num ponto, eu tinha uma expectativa, você ia além e o nível ia ali só subindo, sabe? Então, isso me transformou, assim, esse curso agora me transformou demais. E eu considero que eu só estou começando nesse mundo da saúde baseada em evidências. Então, eu estou começando com chave de ouro. Para quem não sabe, lá na residência da Nefra, a gente acaba recebendo os meninos, né, da clínica médica, tanto do próprio hospital quanto do hospital militar. E aí os meninos ficam assim loucos quando vem a nossa abordagem de saúde baseada em evidências, né? Ficam perguntando, nossa, como é que você sabe isso tudo? E agora que eu e Marinela fizemos o curso, chegam assim, perguntando, o que você precisa saber para fazer o curso? Você precisa saber muito já. Outros já falam assim, não vou fazer agora não, vou deixar para fazer quando eu estiver na minha residência de especialidade. E aí eu sempre respondo para os meninos, que eu falei assim, gente, não perde tempo. Que igual você mesmo falou, MBE é algo que esse curso seu, que eu gostaria muito de ter feito já na faculdade e quiçá talvez antes, né? Não sei se vai lembrar, no passado, a gente correndo leito, comentando de MBE, a gente chegou à conclusão que MBE tinha que ser algo do ensino básico, né? E aí eu vou explicar para os meninos, assim, que a MBE vem principalmente para, de imediato, você ganhar duas coisas, dois presentes. Uma é ganhar tempo,
algo que eu demorei aí anos para entender, ali, numa sentada, você absorve de uma forma muito leve. E o segundo presente que você ganha, né, com o curso é a qualidade de aprendizado, né? Você aprende muito melhor, você tem muito mais crítica, torna-se um profissional muito mais competente. E aí, a outra pergunta que os meninos fazem você precisa saber muito, né, para fazer o curso? Eu falo, não, gente, não precisa saber muito. Só que aí eles falam assim, mas eu já sei alguma coisa, preciso fazer? Eu falo assim, precisa. Por quê? Isso é muito legal, assim, é sensacional o curso. Chega a ser filosófico. Tinha vezes, né, que eu parava, assim, uma aula e começava a refletir, chega numa profundidade aqueles conceitos que é surreal. E aí eu falo com os meninos assim, gente, o jeito que o Neto passa, tanto um conceito simples quanto um conceito complexo, ele passa de uma forma descomplicada e aplicada, e suave. Então, para você que não entende nada, você ali vai absorver sem o trabalho árduo que a maioria de nós e de você mesmo teve que aprender ali, né, dando cabeça em ponta de faca. E aí, então, você aprende os conceitos, desde os simples aos complexos, de uma forma muito bacana. E para você que já sabe os conceitos, como era o meu caso, alguns conceitos eu já sabia, outros conceitos eu não sabia. Os conceitos que eu já sabia, você ressignificou, você trouxe o pragmatismo para mim e transformou o meu jeito de ler um artigo científico, o jeito de eu ler uma evidência e, consequentemente, de prestar um cuidado. E aí, tem pouco tempo, né, que eu terminei o curso. No final do curso, eu parei para pensar. Falei assim, gente, quais as 3 principais lições que eu tirei desse curso? E aí, eu refletindo nisso tudo, eu falei assim, gente, esse curso, na verdade, foi uma libertação. Como se tivesse tirado amarras, uma viseira, apareceu uma medicina para mim completamente diferente, uma medicina de qualidade. E aí, o primeiro conceito assim, que fez muita diferença é como você desmistifica, até um tema que você acabou de abordar, o risco relativo do risco absoluto. E isso é um lance muito legal, porque na faculdade você aprende ali a fazer a conta, um é uma divisão, o outro é uma subtração, mas qual que é o real significado desse conceito? E aí você mostra como a gente é enganado, muitas vezes levado a conclusões erradas nas publicações, muitas vezes por interesses farmacêuticos, outros até por desconhecimento de quem está produzindo ali aquele trabalho. Então, é libertador esse primeiro conceito. O segundo foi que, intuitivamente, assim, você mostra lá que nós da área da saúde, a gente tende muito a valorizar o efeito de uma conduta tipo dar um medicamento, mostrando que a gente não sabe nada de NNT e NNH. E foi outra coisa que você acabou de falar aqui antes do nosso encontro. E aí, eu lembro, né, daquela primeira aula que eu dei na residência de nefro, de hipertensão, que também foi o exemplo que você deu aqui, eu estava perdidaça de como é que eu ia abordar a aula. O tema da aula era hipertensão, conceito e classificação, né? E aí eu cheguei pro Neto e falei assim, Neto, o que você acha que eu devo fazer? Aí o Neto só falou assim, pega esse livro do Overdiagnosis e dá uma lida. E aí, gente, eu comecei a destrinchar aquele livro e, numa primeira impressão, você tem um choque, você fica em estado de choque, você fala assim, gente, como que eu não sabia disso até hoje? Como que ninguém abordou isso na faculdade? E aí você fica, a primeira reação é um choque. Aí no segundo, então assim, eu fui lendo, aí um dia eu estava em estado de choque, no outro dia eu tô assim, nossa, isso é muito legal, nossa, isso é top demais. Gostei muito. Isso te leva para frente, né? E aí, esse processo de choque e admiração durou um tempasso. E até hoje tem esse sentimento aqui. Só que aí, depois que você tem essa admiração e esse afã, quando você aplica, aí a coisa rola, sabe? Aí você fala assim, quero fazer isso com esse outro tema. E as coisas vão fluindo.
E então aí a grande diferença, igual você falou, aí em relação à aula, voltando, né, era de hipertensão, e aí, igual o Neto falou, a hipertensão, assim como várias outras doenças, é um espectro, né? Tem um espectro de uma doença grave, tem um espectro de uma doença leve, e que nós, da saúde, muitas vezes não entendemos que o impacto de tratar esse doente com uma hipertensão grave não é o mesmo impacto para tratar um doente com um quadro leve. Você precisa numa doença grave, tratar N pacientes para um se beneficiar, e na doença leve você precisa tratar 3N. E quando você aumenta esse 3N, o risco, a chance do dolo aumenta e muito, né? Então, e aí vem também a história do overdiagnosis, que é uma coisa que você tem que se monitorizar, é uma coisa que vira e mexe, eu tenho que me atentar para isso, que eu ainda caio nessa pegadinha. Então, assim, você aprende que é um processo MBS, você aprende um conceito, para você aplicar aquilo, você tem que, na prática, se monitorizando. Então, o segundo conceito que fez diferença para mim foi esse, do NT, do NNH, e junto com isso, do overdiagnosis. E aí, o terceiro, ele até remete uma pergunta aqui que foi feita no primeiro dia, que foi uma menina que perguntou assim, Neto, como fazer para filtrar artigos de qualidade em meio a essa pandemia, no qual os trabalhos são publicados às pressas? E aí eu responderia para essa pessoa que o seguinte, a pandemia só veio exacerbar essa demanda que já está aí, ó, há muito tempo, só que estava por debaixo dos panos, rolando sem ninguém perceber. Era uma confusão que já está instaurada aí na classe, não só médica, dos profissionais de saúde como um todo, porque não sei em que ponto a gente perdeu esse discernimento de saber que tem publicações de qualidade, publicações que não são de qualidade, e de saber onde procurar. Desde o dia que a gente comentou que a MBE tinha que ser algo até antes da faculdade, desde aquele dia eu comparo para mim a MBE como a capacidade de diferenciar fake news de real news, né? Reportagens verdadeiras e reportagens falsas. Parece uma coisa também boba, assim, gente, é óbvio que eu tenho que confiar nesse jornal, é óbvio que eu tenho que confiar menos nisso. Hoje, com esse boom tecnológico, a gente recebe muita coisa no WhatsApp, muitas vezes texto livre, sem uma referência, sem um link. E isso não é diferente para o mundo científico, para o mundo das publicações. Então, a mídia traz aí esse fake news e real news das reportagens jornalísticas, mas nós da saúde também temos que entender que isso acontece na saúde. E então, assim, a MBE vem te ensinar a como procurar, onde procurar e até que ponto confiar. Então, esse foi o terceiro conceito, assim, que é revolucionário. E dentro disso, entender que um trabalho de um estudo observacional, ele não se presta a mesma função de uma RCT. Então, aí, quando você não entende isso, você começa a confundir conceitos e achar que uma conclusão de um estudo observacional tem o mesmo peso de que uma RCT. E então, aí, dentro desse terceiro aprendizado, diferenciar fator de risco, de marcador de risco, associação de causalidade, desfecho clínico, desfecho substituto, é outra coisa que é transformadora e libertadora, como eu já disse aqui. Ô, Thalita, eu falo que eu tenho a alegria, eu adoro, se você me conhece, você sabe que eu adoro trabalhar com vocês, com os residentes, principalmente quando você tem uma turma que está engajada e tudo mais. Eu vejo muita gente com uma dúvida assim, poxa, mas esse negócio é desconectado, não é? Saúde baseada em evidência é uma coisa, prática clínica é outra. Então, eu até dei um exemplo em uma das lives desses dias para trás, daquele caso do nosso paciente HIV positivo, Sim. Fazendo uma lesão renal. Eu queria que você contasse da sua perspectiva esse caso pessoal, muita gente talvez não tenha escutado. Tá. Era um caso super complexo, né? Assim, era um paciente HIV positivo, enfrentando um quadro infeccioso que não era pneumocistose.
dentro desse contexto, desse quadro infeccioso muito desnutrido, recebendo Ficando dieta cego, né? parenteral. Tinha uma lesão retiniana, né? Isso. E aí, e nisso, nós da nefrologia fomos chamados porque nesse quadro todo, ele evoluindo ainda com um problema renal, né? O rim dele estava parando de funcionar. E na nossa avaliação, a gente sempre tenta avaliar qual que seriam fatores de risco para o paciente estar evoluindo com essa disfunção renal. E aí a gente faz né, exames, conversa muito com o paciente para entender a história dele. E nessa história dele estava muito claro assim, que uma droga muito potencialmente nefrotóxica ruim para o rim dele naquele momento era o Bactrim. E aí o Neto pegou e falou assim, suspende o Bactrim. Aí eu, tá bom, vou falar para suspender. Liguei para a médica, tinha outros na equipe, além da médica assistente, tinha também o pessoal da CCIH. E aí ninguém concordou em suspender. Poxa, se você suspender o Bactrim, amanhã ele vai ter pneumocistose. E aí o Neto falou assim, não, gente, não é assim. De imediato, agora ele já está tendo problema renal. A pneumocistose não é de um dia para o outro que ele vai ter. Só que nem eu, nem os outros médicos assistentes ficou satisfeito. Então, aí você foi e me instigou, né? Então tá, vai lá, dá uma lida, vê aí o que você encontra e me repassa amanhã. E aí eu muito afoita, era um caso, né, assim, grave e tal. Aí no mesmo dia cheguei em casa e foi uma coisa que não demorou muito tempo, né? Você procurando no lugar certo, você rapidinho você acha essa informação. E aí, eu acho que o Neto até ficou surpreso que eu não demorei muito. Eu falei assim, mandei para ele, foi um parágrafo, assim, bastou para responder. Que realmente, assim, o benefício da pneumocistose é a muito longo prazo. Ele suspender naquele momento o remédio para evitar a pneumocistose, o risco dele ter efetivamente a pneumocistose em 1 ano era muito baixa em relação a um dolo que ele já estava sofrendo. Se eu Então, não estou enganado, era 1%, tá? Era. Não era? Era alguma coisa perto disso. A probabilidade dele ter uma pneumocistose tirando e tendo um CD4 baixo era coisa na casa de 1%. Eu falei, e aí? E aí, quando a gente repassou, né, essas informações palpáveis para o restante da equipe, todo mundo concordou. E a coisa fluiu, né, assim. E essa foi uma das experiências também, para mim, que foram muito transformadoras. Porque é aquilo, a gente acha que dar um medicamento é como se fosse uma pílula mágica, que no dia seguinte a pessoa não vai ter a infecção que você está tentando prevenir, não vai ter um infarto, e não é assim, né? Medicina não é a arte da incerteza. Eu acho que quando você descobre isso, quando você entende isso que você acabou de falar, que a gente vive em uma incerteza perene, isso é transformador, porque você para de ficar nessa polarização, né? Dar, não dar, achar que, não, se o paciente parou de tomar a estatina e ele infarta amanhã, é por causa disso. A coisa fica mais clara. E uma coisa que eu lembrei aqui, que eu discuto muito com vocês lá na Nefro, é sobre pedidos de exames. E principalmente quando é um exame, às vezes, mais invasivo, por exemplo, uma biópsia renal, né? Então, para quem não é da área, a biópsia renal está indicada em uma série de situações e tem algumas situações que são, vamos dizer assim, categóricas no livro. Não, tem lá uma proteinúria maior do que tanto, ou tem uma piora da função renal e eu não sei a causa. Beleza. Só que, eventualmente, surgem alguns casos onde a indicação parece precisa e que eu provoco. Eu falo assim, será que vale? Tem algum caso que você consiga lembrar? Não, é um caso que talvez para você, acho que era um caso simples, era até, na verdade, de ambulatório, mas que era a minha primeira experiência ali, que, na verdade, era um paciente que tinha uma hematúria, não sabia o que era. E aí você me mostrou que fazer diagnóstico por fazer diagnóstico
não serve para nada, né? Então, assim, dar nome aos bois pode ser interessante em alguns casos, mas nem em todos. E que quando você quer dar nome aos bois, quer fazer o diagnóstico, você tem que ver as custas de quê? E uma biópsia, igual você falou, não é isenta de riscos, né? Isso colocando um procedimento que é relativamente simples, muitas vezes a gente chega a pedir exames talvez ainda com maior chance de dolo, cateterismo, sem realmente dimensionar a indicação. Então, você me ensinou exatamente isso muito bem, que você tem que saber ponderar um exame, qualquer tipo de exame, ainda mais um exame invasivo, para não fazer por fazer. E aí você também sempre se aborda o outro lado. Qual o exame que você vai pedir? Esse exame, qual que é a acurácia dele? Qual o resultado que você espera desse exame para mudar sua conduta? Porque muitas vezes é o que a gente vê. A gente às vezes pede um exame por pedir, vem um resultado que a gente não esperava, e aí se instaura uma confusão, né? Porque o paciente aparece ali louco, muito preocupado, fala assim, doutor, vim com, até uma coisa boa, vim com colesterol alto, não estava nem esperando isso, e toma uma dimensão que para o indivíduo, muitas vezes dói, né? Ele sofre com aquilo. Então, são as várias facetas dessa indicação de exames, né? Você tem que olhar tanto indicação, quanto o que você vai fazer com o resultado. Thalita, uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesses últimos anos, na minha prática clínica, que eu falo e reitero, são basicamente duas coisas. A importância de hábitos de vida e a redução da polifarmácia. Eu estou vendo a Bruna aqui, da geriatria. Os geriatras trabalham isso muito bem e eu tenho tentado mostrar para vocês, principalmente em ambulatório, é mais frequente do que isso num paciente hospitalizado, como que é possível tirar remédio. Você acha que para isso, porque tirar remédio significa, às vezes, tirei a estatina. Se você não consegue demonstrar para o seu paciente que aquilo ali o risco de ficar com ela aparentemente é maior do que tirá-la, você pode ter um problema sério, inclusive legal, né? Da pessoa, infartou amanhã, a culpa foi daquele doutor que tirou a estatina. Você acha que a MBE, para você, nesse sentido, ela foi transformadora? Não, sem a MBE, acho que eu nunca ia ter a confiança de fazer isso. E o paciente, ele sente isso, né? Quando você tem bagagem, mostra para ele, esse remédio, você não tem indicação, você tem baixo risco, ele pode trazer esses efeitos colaterais. O paciente, ele se sente seguro. Aí, quando você explica isso, e explica, você vai se beneficiar muito mais de mudanças de estilo de vida, uma dieta de qualidade, fazer exercício físico, dormir bem, estar bem mentalmente, sem necessariamente medicalizar. Muitas vezes ele se torna um paciente mais aderente, aceita muito bem suas propostas, e o que a gente vê hoje, né, Neto, é que os pacientes eles estão muito bem informados. Então, não dá para ir com o achismo com o paciente que ele sabe que, esse daí eu não vou confiar e muitas vezes nem retorna. Quando você até mesmo empoderar o paciente é isso, né? Mostrar para ele quais são as evidências, e isso não é nada muito complicado, em palavras realmente leigas, simples, ele consegue absorver. E é uma coisa que a gente vê muito no ambulatório, é que a gente tem lá, né, medicamentos em uso, e agora a gente tem feito também a listinha dos medicamentos que foram retirados. Muitas vezes a listinha dos medicamentos que foram retirados é muito maior do que as medicações em uso. E o paciente refere melhora de qualidade de vida, são pacientes que muitas vezes saem de uma síndrome metabólica e estão, né, com a pressão controlada sem medicamento, proteinúria muitas vezes resolvida, um problema renal que se resolveu, e aí você tem o famoso resultado. Fazer isso no achismo, sem MBE, sem estar com esses conceitos sedimentados, as evidências muito claras para você,
não, assim, sinceramente, não tem como se fazer. Eu estou vendo a Regina aqui colocando que hoje em dia o paciente muitas vezes tem embasamento para discutir, e eu vou te falar que o Google, muita gente olha isso como uma figura até depreciativa, não, ele tá, quem é o médico aqui da situação? E eu acho que os três grandes pilares da saúde baseada em evidência são trabalhar com a melhor evidência científica, ou seja, trabalhar com o melhor conjunto de evidências, a experiência clínica. Então, eu tenho certeza que o Neto de 10 anos atrás é pior do que o Neto de hoje, a Thalita de 2 anos atrás é diferente da Thalita de hoje, e a tendência é que a gente vá só melhorando, felizmente, quando você descobre a importância de admitir uma ignorância perene, a tendência nossa é melhorar. E um dos pilares que é muito pouco valorizado são os valores e preferências do paciente, né? Então, às vezes, dialisar ou não dialisar, às vezes você dialisaria, mas a família e o paciente não querem, e tá tudo bem, né? Não dá para ficar, eu vejo às vezes alguns profissionais de saúde com uma retórica do tipo assim, não é possível, então nem vem mais aqui. As pessoas confundem qual que é a posição do profissional de saúde. Isso mudou na sua vida? Porque eu estava conversando ontem com a Bárbara, nutricionista, eu cheguei à conclusão que MBE é muito mais do que simplesmente ciência. Você pode mudar o mindset. Eu percebo que o meu mudou e o grupo está mudando o mindset. A hora que eu vou lá, vejo o grupo do WhatsApp do Jedi da SBE, nitidamente, para mim, há uma melhoria constante. As pessoas já têm um olhar diferenciado para situações que talvez há pouco tempo atrás seria diferente. É a mesma percepção sua? Sim. Porque, assim, com a abordagem tradicional, né, que assim, eu também vivi na faculdade um pouco isso, você quase que se coloca como dono do paciente. E aí, por isso que a gente chega a ter esse posicionamento. Se você não fizer isso, não vou ser seu médico. E acaba tendo um total distanciamento da relação médico-paciente. A MBE traz também esse intuito de aproximar o paciente de você. Você tanto empodera o paciente, quanto passa a entender suas preferências. E tudo bem ele não querer fazer alguma coisa. Isso não vai... não fazer, uma frase que você fala que muitas vezes não tratar também é tratar e talvez pode ser ainda fazer melhor que não fazer o dolo. Então, a MBE, ela traz a aproximação, ela faz com que até o próprio profissional de saúde tenha esse discernimento que não dá para eu saber tudo. Se um paciente chegou ali falando alguma informação que eu ainda não estou ciente, você tem a humildade de falar assim, olha, tudo bem, vamos marcar um retorno, eu vou dar uma estudada no seu caso, vamos dar uma estudada no que você falou, e retornar, né, com o paciente com até mais informações. Então, o paciente te informou de algo, opa, deixa eu dar uma contrapartida. E o gostoso da MBE é justamente isso, que é um ciclo vicioso de ganhos, né? É um ganho teórico, é um ganho prático, é um ganho para o paciente, é um ganho para a sua própria construção, que você se torna uma pessoa melhor. Não é à toa que nas suas aulas, eu falei, né, que eu parava algumas aulas, porque aquilo tornava quase que filosófico para mim, de assim, nossa, deixa eu parar, pensar, porque, putz, grila, como que eu não sabia disso e eu já sou uma médica, então como é que eu me dispus a formar sem saber isso, a dar um medicamento sem saber de tudo, a dar um tratamento sem saber da dimensão real do que aquilo significa. Então, eu acho que o que as pessoas têm que levar é muito mais do que fazer buscas. Cortando um pouquinho. Vocês estão escutando bem a Thalita? Esses últimos 1 minuto, mais ou menos, eu cortou bastante. Dá um feedback aqui pra gente. Thalita, eu vou te aproveitar e fazer uma pergunta que eu recebo com frequência. Eu acho que a gente sempre está em formação, sempre. Mas, nitidamente, as perguntas básicas, elas vão reduzindo ao longo do tempo e as perguntas clínicas vão aumentando. Então, a Thalita de 1 ano atrás não sabia, talvez, o que era uma glomerulopatia do C3. Hoje ela já sabe, mas talvez ainda existam algumas coisas que ela não entende tão bem. É possível estudar as duas coisas juntos? É possível estudar a saúde baseada em evidência e a parte básica? E como é que isso aí
te ajuda no seu dia a dia? Não, totalmente, Neto. Assim, eu estou ainda nesse processo, né, de entender conhecimento base e de conhecer informações práticas. Uma coisa não embate na outra, elas não são opostas, elas se complementam. E, inclusive, para aprender o conceito básico, você conseguir pegar esse conceito teórico de fisiopatologia e entender o que isso traz para a prática, até que ponto você precisa saber isso para a prática, isso é transformador, porque você para de perder tempo com picuinha, perder tempo com aquilo que não vai te trazer nada. Você precisa, até certo ponto, saber de algo de fisiologia, de fisiopatologia, mas muitas vezes não precisa saber das sinalizações intracelulares, de enzimas específicas. E o que eu vejo é que, como na faculdade eles valorizam muito, a gente acaba trazendo isso para a residência. E aí a MBE foi transformadora, porque eu via que, não, assim, eu preciso saber disso, mas daquele pé de página, não, isso não vai me fazer melhor médica, vai fazer, na verdade, eu perder tempo em algo que não vai agregar. E aí, mais uma vez, saber onde até procurar esse conhecimento base, hoje em dia faz diferença, né? Então, graças a Deus, eu sou a Thalita de hoje, não continuo sendo a Thalita de antes, se isso só foi possível graças a você, né? Que bom escutar isso. Thalita, passa rápido, né? Estamos caminhando já para o final. As 3 maiores dúvidas de uma pesquisa que a gente fez com profissionais de saúde são: onde e como buscar os melhores artigos científicos, como analisar criticamente um estudo científico e como saber se ele é confiável. Você acha que hoje responder essas perguntas para você é mais simples, é mais rápido, é mais pragmático, você ganha mais tempo? Não, totalmente. É aquela coisa. A frase que eu acho que a frase que eu falei do que é MBE responde essas 3 perguntas. MBE é você saber como procurar, onde procurar e até que ponto confiar. Então, assim, antes eu não sabia o que era um metabuscador, qual que era a diferença de um Dynamed, de um UpToDate, de um PubMed. E, por vezes, eu fazia aquela busca inversa, né? Eu ia num artigozinho de relato de caso, de até trabalho com animais. Não entendia que eu não podia partir dali, né? Dependendo do que você procura, você tem, às vezes, só tem um estudo observacional. Ontem a Bárbara falou que muitas vezes os trabalhos que ela tem são com ratos, muitas vezes sua área é tão restrita que é o que você vai ter para trabalhar. Mas, por exemplo, nós na nefrologia, a gente tem melhores evidências para trabalhar. E aí, o curso e a nossa vivência na residência, no nosso dia a dia ali, foi transformador para eu entender como fazer isso e como fazer isso de uma forma muito acessível, sem gastar 1 mega de um tempo que eu gastava antes. Você consegue hoje ler artigos de forma mais dinâmica? Assim, antes eu gastava 1 hora para ler um artigo. Hoje eu consigo... Não, antes eu não lia, Neto. Sinceramente, antes eu não lia. A leitura era tão árdua, que eu pegava ali alguns pontos do artigo, confiava muito na conclusão, na discussão, não me atentava, né, para os critérios que hoje eu sei. Então, eu literalmente, eu lia não lendo, assim, não posso... Aí, uma outra coisa que a Bárbara falou, né, é que quando você aprende MBE, você tem que voltar lá atrás de tudo que você aprendeu errado para reaprender. Você gastou um tempo desnecessário e que aí é outra coisa que você fala. Quando você vê, não tem como você desver. Então, quando você tem esse contato com a MBE, você acaba parando e falando assim, peraí, eu não posso continuar. Deixa eu rever tudo que eu aprendi. E é muito isso. E eu vou te falar, assim, ainda tem um agravante
porque a pessoa vem já com uma birra, não é uma coisa nova, é uma coisa que ela, teoricamente, ela já conhece e ela acha que não Aham. funciona, porque ela tem um preconceito formado em função daquilo que ela viveu, e ela realmente viveu uma coisa muito ruim. Quando você consegue tirar, eu gosto muito de usar a analogia de que as estradas da prática clínica e da ciência, elas não são paralelas, elas estão se cruzando o tempo inteiro. Só que as Uhum. pessoas andam com uma viseira e não conseguem enxergar isso. Eu vou dar um exemplo aqui para você com relação a coisa básica. A pessoa, desfecho clínico substituto, importa? Poxa, quantas vezes a gente não trabalha, por exemplo, com proteinúria? Mas uma coisa é, às vezes, eu usar, sei lá, um própolis, que a evidência é fraca, mas que eu tenho um risco de dolo baixíssimo, versus, às vezes, usar uma imunossupressão pesada num paciente, às vezes, Uhum. idoso, com função renal normal, e e vira aquela tara, né? Aquela busca incessante por, não, eu preciso tratar a proteinúria. Eu falo, cara, você não trata a proteinúria, você trata a Maria, você trata a Joana, você trata o João, você trata a pessoa, né? Então, eu acho que eu gosto muito de usar o termo revolução cognitiva. As pessoas precisam dar esse passo atrás, sair dessa matrix que nós estamos vivendo, e eu fico, assim, extremamente feliz, grato de estar escutando isso de você, sabe? Assim, óbvio que a gente conversa muito nos corredores, no hospital, mas é uma coisa rápida, né? Difícil a gente parar para falar 1 hora sobre um tema específico igual esse. Eu estou, assim, extremamente grato por estar escutando, por estar fazendo essa live contigo. Muito obrigado de coração. Imagina, Neto. Deu uma cortada aqui para mim, mas eu que sou imensamente grata pela essa oportunidade mesmo, por esse contato com você na residência. Não, assim, você sabe que eu sou fã, te admiro demais, me espelho em você. E por vezes o pessoal fala assim: precisamos de mais médico como você, e é o que eu falo para você agora. Precisamos de mais médico como você. Você é incrível como pessoa, como médico. Tá? Muito, Eu que te agradeço por tudo. muito obrigado. Thalita, a gente está caminhando para o finalzinho, temos mais uns 5 minutinhos aqui. Eu queria te deixar livre para falar resumidamente um pouco aí do que você achou da live, da MBE, do curso, e dar uma mensagem para essa turma que está nos assistindo. Primeiro, não poderia deixar de mandar beijo. Eu contratei uma caravana para vir aqui hoje. Então, um beijo para todo mundo, boa noite. E assim, convido a todos a entrar para esse mundo, porque vão ser amarras que vão ser deixadas para a sua prática clínica, para o seu aprendizado. Se você é estudante, ainda está na faculdade, esse é o momento, gente, esse é o momento. Falem para os seus amigos, porque fazer esse caminho, chegar num ponto para depois ter que aprender tudo de novo, é um tempo perdido, né? E hoje, como o Neto fala, tempo é uma moeda muito preciosa. E mesmo assim, se você já é formado, já está aí na prática clínica, se você quer transformar, está querendo ver mais resultado, você só vai conseguir isso com a MBE. Porque é só fazendo para você entender o quanto que é transformador na prática. O momento inteiro a gente fala aqui de prática, porque é isso. O quanto que é transformador na prática é a MBE, os seus conceitos. Então, espero que vocês façam mesmo, entrem nesse mundo. E MBE é uma coisa muito assim, né? Que você também traz seus pares, quer trazer seus iguais para entrar nesse mundo. Você quer ir todo mundo também em alto nível, quer ter uma discussão de qualidade. Então, por isso, indiquem também. É Muito isso. bom. Thalita, muito obrigado. Nos encontramos amanhã. Obrigado aí pelo seu tempo, Será que travou? pelo seu discurso extremamente fácil, fluido, sabe? Eu não tinha dúvida que ia ser bom, mas foi espetacular. É. Foi muito legal, foi precioso para mim. Deixar um recado aqui para a turma. Com relação às vagas para a próxima turma, então abrem na próxima segunda-feira, 7 da manhã. Só na segunda-feira vai ter um desconto especial para quem fizer a matrícula naquele dia, mas são Oh, vagas, imagina. algumas vagas. Que mais? Vocês vão receber um e-mail no domingo
contando tudo como fazer. Na quarta-feira, quem quiser ter mais acesso à plataforma aqui a Semana da SBE e ter o certificado, vai ter uma taxa simbólica, vocês vão receber também isso na quarta-feira, como fazer isso. As aulas ficam disponíveis até no domingo, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Essa live aqui fica gravada aqui no meu IGTV, depois vai para o nosso canal lá do YouTube. Turma, boa noite, fiquem com Deus, obrigado aí pela audiência, Thalita brilhou. Obrigadão. Beijo. Valeu, abraço, gente, tchau, tchau.